Episódio 3, Um caminho sem volta. A dungeon parecia viva naquela manhã. O eco dos passos, o som dos monstros ao longe, o cheiro úmido das pedras. Cada detalhe pulsava ao meu redor, mas minha atenção estava focada em uma única coisa, Bel Cranel. Eu o segui pelas curvas do primeiro e do segundo andar, mantendo distância. Ele sequer notou. Sua energia era contagiante e para quem tem alma fraca, talvez até inspiradora. Saltava entre um goblin e outro com sua adaga trêmula, mais sorte do que técnica. Em vários momentos eu tive certeza, e agora ele vai morrer. Mas não. Ele tropeçava, cambaleava, mas de alguma forma a lâmina encontrava o caminho certo. Era como se o mundo ao redor conspirasse a seu favor. Bel caiu. Uma mordida quase arrancou parte do braço dele. Outro golpe de sorte. Um aventureiro de passagem espantou o monstro. O garoto agradeceu, riu, e seguiu como se nada tivesse acontecido. Você tem um escudo invisível, garoto, pensei. Ou é só o destino lambendo seus pés? O curioso é que, mesmo com essa aura protetora, dava para ver nos olhos dele e medo, dor, exaustão. Não era um escolhido. Era só alguém teimoso demais para parar. Fiquei observando por mais algumas horas, como um predador seguindo sua presa. Eu precisava entender seus padrões, saber quando ele voltava, quando estava vulnerável. E quanto mais eu via, mais claro tudo se tornava. Ele era o alvo ideal. Não porque era fraco, é mais porque ninguém jamais imaginaria que alguém sequer tentaria matar o Bel Cranel. Saí da dungeon antes dele. Subi as escadas, comprei uma água, sentei no canto de um beco e esperei. E quando ouvi passos leves arrastando botas sujas e o som abafado da respiração de alguém exausto, eu soube, não seria um grande desafio matá-lo, era só eu não errar. Os dias passaram devagar. Acordava cedo, comia qualquer coisa que me sustentasse e ia até a dungeon. Não para treinar. Não para lutar. Apenas para observar. Bel Cranel. Aquela criança de olhos grandes e cabelos prateados, sempre com pressa, sempre correndo como se estivesse atrasado para o próprio destino. Eu o segui pelos andares inferiores, me escondendo atrás de colunas e pedras quebradas, assistindo de longe cada passo, cada queda, cada pequena vitória. E ele melhorava. A cada dia seus movimentos se tornavam menos erráticos. Os erros diminuíam. O medo ainda estava lá, claro, e estampado no rosto sempre que via um kobold ou um goblin avançando com as garras em riste, mas ele não parava. Era impressionante como alguém podia apanhar tanto e ainda assim levantar com mais força. Você é só um moleque. Mas por que diabos você me lembra tanto de mim? Bel apanhava e aprendia. E com isso, eu aprendia também. Via seus acertos e errava menos nos meus. Me escondia, praticava os mesmos golpes que ele. Ele se tornava meu professor sem saber. E, aos poucos, algo estranho começou a crescer em mim. Respeito? Não. Respeito é racional. Isso era mais incômodo. Um tipo de empatia que eu odiava admitir. Era como se eu entendesse por que as pessoas se aproximavam dele. Por que torciam por ele. Não era força. Não era talento. Era aquela ingenuidade determinada, aquela teimosia de continuar mesmo quando tudo dizia para desistir. Droga, garoto. Por que você não é só mais um idiota? Teve um dia em especial que ficou preso entre 3 kobolds. Um se jogou em cima dele, outro tentou morder sua perna. Bel gritou. Eu quase avancei. Por reflexo. Mas não precisei. Ele girou no chão, cortou um e recuou com o rosto todo arranhado, ofegante. Sobreviveu. De novo. E ali, agachado em silêncio, com a respiração presa na garganta, percebi. Eu não queria que ele morresse. Pelo menos não ainda. Alguma coisa dentro de mim começou a se contorcer. Não era arrependimento. Não era piedade. Era só, em dúvida. Dúvida sobre quem eu era. Sobre o que eu estava me tornando. Mas o mundo não se importa com nossas dúvidas. E o destino, se é que existe, parece adorar ser irônico. Naquela manhã, tudo mudou. Eu estava encostado atrás de uma coluna larga no segundo andar, como sempre. Bel desceu animado. Estava confiante, demais até. Os golpes estavam limpos, os movimentos precisos. Era o melhor dia dele até então. Mas algo estava errado. O chão começou a vibrar. Passos pesados, abafados, mais ritmados. Uma sombra gigantesca atravessou o corredor ao longe. Um minotauro. O rugido fez a parede ao meu lado estremecer. Bel paralisou. Seus olhos se arregalaram, e o corpo tremeu como se estivesse congelado no tempo. O monstro avançou. Cada passo era um terremoto. Bel correu. Mas tropeçou. Se levantou. Correu de novo. Entrou em um túnel estreito que desembocava em uma área aberta e sem saídas. Eu travei. Podia correr. Podia fugir. Mas não consegui me mover. Tudo o que fiz foi observar. Bel caiu de joelhos, exausto. Sangue escorria do braço. A adaga estava quebrada. Ele olhava para cima como quem aceitava o fim. O minotauro ergueu a clava e... uma rajada de vento cortou o ar. A criatura foi lançada para trás com um único golpe. E ali, cercada por destroços e sangue, estava ela e a Is Wallenstein. A princesa da espada.
Um trovão dourado em forma humana. Fria, linda a ponto de perder o fôlego, letal e impecável. Em segundos, o Minotauro virou uma poça de carne. Bel a olhava como se fosse uma deusa, e talvez fosse mesmo. Ela falou algo. Ele balançou a cabeça, trêmulo, e sorriu. Um sorriso cheio de vergonha e encantamento. E naquele momento, olhando os dois, algo dentro de mim foi selado. É por isso que ele muda as pessoas. Por isso que elas se aproximam, por isso que confiam nele. Ele faz com que você queira vê-lo vencer. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo. E me lembrei do que eu era. Não estou aqui para ver um herói nascer. Estou aqui para tomar o lugar dele. E essa história não é mais dele. Bel, como na história original, saiu correndo envergonhado após ser salvo. E eu, já prevendo seus movimentos, me adiantei, cortando o caminho por uma rota paralela. Meu coração batia como um tambor de guerra, ecoando dentro do peito com a urgência de um momento decisivo. Era agora ou nunca. Mais à frente, 3 túneis se bifurcavam, um levava à saída da masmorra e os outros 2 desciam rumo ao segundo andar. Parei ali, entre a escuridão e a luz tênue do ambiente, esperando, refletindo, digerindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Matar Bel Cranel, o garoto destinado a se tornar um herói amado, à luz de muitos, o escolhido dos deuses. Aquilo era um caminho sem volta. Mas ao mesmo tempo, era o único caminho possível. Eu não podia compartilhar esse mundo com ele. Seu crescimento veloz, sua sorte absurda, sua aura de protagonista, tudo isso me lembrava do meu lugar na sombra. Não mais. Ouço os passos se aproximando. A respiração ofegante. O som de botas correndo desesperadamente contra o chão áspero da masmorra. Coloco a mão no punho da minha espada. Os passos ficam mais altos, mais claros. E então, ele surge, e Bel, coberto de sangue, provavelmente todo corado por dentro, humilhado pela própria impotência diante do monstro e da garota que o salvou. Nossos olhares se cruzam por uma fração de segundo. Ele me reconhece, mas não tem tempo para reagir. Em um só movimento, salto de onde estava escondido e, com um golpe limpo e preciso, corto sua cabeça. Não houve tempo para súplicas, milagres ou olhos dourados surgindo do nada para defendê-lo. Nada de intervenção divina. Nada de destino. Nada de protagonista. Ele apenas morreu. Morreu como qualquer um que ousasse caminhar na beira do abismo sem estar preparado. Morreu como uma pessoa comum. Parece que era só sorte mesmo, penso, olhando para o corpo caído. O sangue ainda quente respingou em minhas roupas, e o cheiro ferroso me entorpeceu por um breve segundo. Depois, guardo a espada, viro-me e corro para dentro da masmorra, descendo para os andares inferiores. Queria me afastar da cena, ser apenas mais um aventureiro que passou o dia ali. Mas algo era diferente. Pela primeira vez, sorria de verdade. Um sorriso que nascia não da alegria e mais da certeza. Eu havia tirado do tabuleiro a maior peça daquela história. Agora, esse mundo era meu. E então, como se respondesse ao meu feito, o sistema se manifesta. Uma luz suave, fria e digital se acende diante dos meus olhos. O visor surge em silêncio, revelando a mensagem e nova habilidade adquirida Iliaris Freese. Um poder raro, destinado apenas àqueles cuja convicção arde mais forte do que qualquer outro sentimento. No Bel, ele se alimentava do amor romântico, da busca por se tornar mais forte por outra pessoa. Mas em mim, o foco era diferente. O meu Iliaris Freese não se alimentava de amor. Ele queimava com o desejo inabalável por poder. Enquanto essa fome existir dentro de mim, e enquanto eu desejar ser mais, ser tudo, e nem mesmo o céu será o meu limite. A primeira coisa que senti quando a habilidade Iliaris Freese despertou foi um calor interno, ardente e incômodo, como se meu corpo gritasse por movimento, por combate, por mais. Era como se o próprio mundo estivesse me empurrando para frente, me obrigando a continuar evoluindo. Não havia espaço para estagnação. A fome por poder me devorava por dentro. E eu a alimentaria. Sem descanso, desci novamente a masmorra, ainda com o sangue de Bel seco nas roupas, agora camuflado pelas manchas de poeira e feridas abertas. Meu destino agora eram os andares médios, e o quinto, o sexto e o sétimo, e onde os aventureiros comuns começavam a tombar. As paredes mudaram de tom. Aquele azul pálido dos andares iniciais deu lugar a um verde claro mais sombrio, doentio, como se a própria masmorra avisasse, você não deveria estar aqui. Mas eu estava. E diferente dos novatos que entravam tremendo, eu me movia com propósito. Aqui, os monstros eram diferentes. Formigas assassinas e sombras de guerra surgiam com frequência perturbadora, brotando das paredes em um ritmo insano. Era como lutar contra um mar vivo. Os sons de patas múltiplas e o cheiro de ácido e suor preenchiam o ar, sufocando qualquer sensação de segurança. No quinto andar, consegui segurar o ritmo, mas não sem sofrer. A primeira sombra que me atacou quase quebrou meu braço com um único golpe. Foram necessários 3 cortes bem colocados e uma estocada profunda no pescoço para derrubá-la. As formigas eram piores, ágeis, com mordidas ferozes e uma carapaça espessa que ria da minha lâmina comum. Mas foi aí que algo dentro de mim mudou. Quando o cansaço começou a tomar conta e as dores se espalharam pelo corpo, algo se quebrou e renasceu. O mundo ficou vermelho. Meus sentidos aguçaram. O medo desapareceu. E tudo o que restou foi a fúria. A habilidade Berserker se ativou como uma chama incontrolável. Meus golpes ficaram mais rápidos, mais fortes, descontrolados.
Já não me preocupava com as feridas, apenas com o corte seguinte. Era um ritmo suicida, mas eficaz. No sexto andar, meus pés afundavam em um chão mais denso, as paredes tremiam com o nascimento de novos inimigos, e mesmo assim eu continuava. Um guerreiro solitário se embrenhando cada vez mais na loucura da masmorra. O sangue escorria pelas minhas mãos, minhas roupas estavam em farrapos, mas eu continuava. As armas improvisadas que pegava dos monstros quebravam nas mãos, mas minha vontade não. Chegar ao sétimo andar foi como atravessar um portal invisível. Aqui, a própria masmorra parecia mais viva, mais agressiva. Cada monstro surgia com mais força, mais ódio, como se soubessem que eu era uma ameaça crescente. Mas eu ria. Ria como um louco. Cada combate me deixava mais forte. Cada arranhão alimentava minha convicção. Os olhos queimavam, o peito ardia e as pernas mal se aguentavam em pé, e mais ainda assim, eu lutava. Havia algo sagrado naquele sofrimento. Um ritual. Um batismo de dor. E eu o aceitava com gratidão. Ao final do dia, coberto de feridas, deitado em um canto seguro e escuro do sétimo andar, meus pensamentos estavam claros. Eu havia cruzado uma linha invisível. Não era mais um simples assassino oportunista. Eu estava me moldando em algo novo. Algo que este mundo jamais viu. Ali Aris Freese pulsava, evoluindo minhas habilidades em ritmo acelerado. E mesmo cansado, mesmo sangrando, eu conseguia sorrir. Não havia piedade em meu coração. Nem dúvida. Apenas um sentimento ardente absoluto, e enquanto essa fome por poder existir dentro de mim, nem mesmo o céu será o limite.